Eu passei mais de 1000 horas estudando o órgão. E sabe o que eu aprendi com todo esse tempo de estudo? Quais as habilidades que eu adquiri? Fique até o final desse vídeo que eu vou contar tudinho para vocês. O que eu aprendi, como foi, o que eu precisei melhorar para poder realmente evoluir no estudo do órgão. Bem-vindas ao meu canal, eu me chamo Daniele Lima. E esse canal é exclusivo para você, que assim como eu, é aprendiz de organista na CCB e tem o desejo de ser uma organista vitoriosa e virtuosa. Sim, esse é o real intento, a real intenção dos meus vídeos no YouTube. Mostrar para vocês que é possível conciliar estudo com trabalho, com maternidade, com casamento e todas as outras responsabilidades que nós precisamos conciliar na nossa vida de adulta. Bom, vamos lá. Nossa, Dani, 1000 horas de estudo, o que é isso? Sim, gente, eu contei, eu cronometrei, eu fiz as contas e foram bem mais de 1000 horas de estudo até o momento. E o que eu aprendi com isso? E o que eu quero que vocês aprendam com isso, né? O que serviu para mim, que eu sei que pode servir para vocês. Quais os pilares fundamentais eu observei no meu estudo durante esse tempo, que eu sei que pode ser aplicado na vida de vocês e transformar o estudo musical de vocês. Primeiro, a importância da constância nos estudos musicais. Musicais, gente. Bom, por que eu falo tanto de constância? Se você não assistiu meus outros vídeos ainda, eu te indico a assistir. Dá uma olhadinha no meu canal, tem ótimos vídeos já falando sobre várias coisas importantes no estudo musical. E eu sempre falo sobre a constância, porque eu percebi que a constância era um divisor de águas no meu estudo musical. Como eu costumava estudar e como eu costumo estudar hoje? Como eu percebi diferença nisso? Bom, quando eu comecei a estudar, eu não tinha a disciplina necessária, eu não tinha o entendimento necessário, eu não sabia como fazer, né, e o que fazer. E de acordo com o que eu fui estudando, né, fui tendo persistência, fui pedindo guia de Deus, eu fui entendendo que a qualidade era mais importante que a quantidade. O que eu fazia? Como? Eu trabalho fora, eu tenho crianças, né? Na época minhas crianças eram pequenas, porque já tem mais de 6 anos que eu estudo a música, hoje em dia meu caçula tem 10, então ele era bem pequeno na época, né? E aí o que eu fazia? Meio de semana eu não conseguia estudar diariamente. E aí no final de semana eu queria concentrar tudo no final de semana. E aí o que acontecia? Não evoluía, vinha frustração, vinha as dificuldades e com isso a vontade de desistir. Porque eu olhava as outras e eu falava, gente, as outras conseguiram, por que eu não consigo? Por que eu acho que eu não estou saindo do lugar? Porque parece que eu estudo e não saio do lugar. A música não é para mim, não é isso que Deus quer na minha vida. Era o que eu pensava. Até que eu percebi, fui lendo, fui estudando, fui observando que eu precisava todos os dias estudar um pouquinho. Era melhor do que eu ficar o final de semana todo sem dar atenção para os meus filhos, sem cuidar da minha casa, sem ter descanso e sem evoluir, não é mesmo? Então eu percebi que eu precisava mudar minha rotina, eu percebi que eu precisava incluir o estudo musical todos os dias na minha rotina para que eu pudesse assim evoluir. E foi o que eu fiz. Eu percebi que se eu deixasse para estudar à noite eu não conseguiria, porque eu estaria cansada, meus filhos demandariam mais atenção de mim, não daria certo, porque eu teria que chegar do trabalho, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, descansar, e eu não conseguiria encaixar o estudo da música, porque eu sou uma pessoa mais matutina do que noturna. Então eu tomei uma decisão muito difícil no início, mas que percebi depois que foi um divisor de águas, um diferencial de um tamanho assim enorme, que foi levantar mais cedo com a minha família e estudar todos os dias. Então assim, eu incluí o hábito da constância nos meus estudos, eu incluí o hábito de estudar todos os dias, eu incluí o hábito de ter um horário fixo de estudo na minha rotina, que era das 5 até as 6 da manhã. Então eu levantava, levantava não, né, gente? Eu ainda tenho o hábito até hoje. Levanto, levanto. Às 5 da manhã, faço meu café, faço a minha oração, faço uma leitura rapidinho, porque eu também quis incluir o hábito da leitura, porque eu preciso ser uma pessoa melhor em todos os sentidos, para eu ser um bom espelho para minha família, para os irmãos da minha cidade, onde eu passo. Então, eu comecei a fazer assim. Aí, quando dava 6 horas, meus filhos já estavam acordando, já precisava arrumar eles para ir para a escola. E aí, eu
parava de estudar, dava café da manhã para os meus filhos, arrumava eles para ir para a escola, me arrumava para ir para o trabalho e seguia a minha vida. E assim eu percebi que eu comecei a ter evolução no estudo musical, porque todo dia eu estudava um pouquinho e com isso eu ia realmente melhorando. E sabe como eu observei? Olha como Deus trabalha na nossa vida. Como eu observei que a gente aprende por repetição e com constância? Quando estávamos na pandemia e o meu filho precisou aprender a ler e eu quem ajudava em casa, porque não ia para a escola. E aí a professora mandava aquela cartilha e todos os dias a primeira atividade do dia, ler o alfabeto, ler o alfabeto. E aí eu fiquei observando aquilo, eu falei, gente, se a gente para aprender a ler, aprende por repetição, por constância, estudar a música é do mesmo jeito. Então eu preciso todos os dias fazer isso. Todos os dias eu tenho que sentar, eu tenho que tocar a escala, eu tenho que tocar o hino, eu tenho que tocar a lição, eu tenho que fazer devagarzinho, eu tenho que ir repetindo e assim eu vou conseguir. E através do meu filho aprender a ler, eu aprendi como eu deveria estudar a música. Então muitas vezes a gente pede muito para Deus nos responder, né, nas nossas dificuldades, e Deus às vezes está ali nos mostrando na nossa cara, mas a gente está igual o cego de Jericó, com os olhos tampados. Então muitas vezes a gente precisa orar, pedindo discernimento para Deus. Senhor, eu não estou conseguindo evoluir no estudo musical, eu não sei onde eu estou errando, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer. E muitas vezes Deus nos responde, mas a gente continua cego. Então eu tenho certeza que hoje Deus vai limpar a venda dos seus olhos, como limpou a minha. E você vai perceber que você precisa mudar a sua rotina, minha querida. Você precisa incluir o hábito de estudar as músicas estudar a música todos os dias. Você precisa ter um horário fixo de estudos e assim você vai ter constância e evolução no estudo musical. Essa foi a primeira lição que eu aprendi estudando mais de 1000 horas no órgão para me tornar organista. E eu tenho certeza que se você colocar em prática esse primeiro pilar, essa primeira lição, você já vai vir aqui falar para mim, Dani, realmente eu estava cega que nem Jericó, mas de tanto eu clamar a Deus, Deus me ouviu e me respondeu através do seu vídeo. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida, no seu estudo musical. Você não vai ficar frustrada, você vai começar a evoluir. E a partir disso você vai se tornar uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma funcionária melhor em todos os sentidos. Porque a gente precisa ter equilíbrio na nossa vida. A gente precisa ter confiança em Deus e fazer a nossa parte. Não é mesmo? Bom, o que mais eu aprendi? Estudar devagar. Eu vou aprender muito melhor do que se eu estudar, querer tocar rápido. Agora me responda aqui. Quem é você? Eu era assim. Senta no órgão, mão direita, mão esquerda, na velocidade máxima do hino, pedaleira e atropela tudo e não sai do lugar e repete, continua os mesmos erros, continua as mesmas dificuldades, não evolui nada. Isso se chama teimosia. Prazer, sou eu, a teimosa. Bom, eu fazia muito isso. E aí um dia eu tava lá chorando no Instagram, porque muitos me chamam de chorona, eu não tiro a razão de quem me chama de chorona. E eu estava lá no Instagram e aí a pessoa mandou mensagem pra mim, Dani, você não sabe estudar, vamos fazer uma chamada de vídeo, eu vou te ajudar, vou te explicar. E a partir disso você não vai mais ter dificuldade. E aí, com muita dificuldade, fiz uma chamada de vídeo com ela, ela falou bem assim pra mim, Dani, você tem que tocar na velocidade de meia hora. Repetir várias vezes devagarzinho, velocidade de meia hora e depois você vai aumentando a velocidade. E eu falava, gente, mas não é possível, eu vou perder meu tempo fazendo isso, né? E eu não tenho tempo para perder, tem que correr contra o tempo. E aí com muito custo, eu fui, a teimosa, mais uma vez, com muito custo, eu fui colocando isso em prática, com muita dificuldade, porque eu sou muito acelerada. E aí eu percebi que realmente os hinos que eu estudava no ritmo de meia hora e aumentando a velocidade, eu realmente fixava na minha mente aquele conteúdo. Quando eu ia tocar, eu não errava aquele conteúdo, eu realmente gravava na minha mente aquele conteúdo, aquele hino. E os primeiros hinos que eu fiz isso foi o hino 1 e o hino 2. E até hoje eu toco esses hinos sem errar. Então realmente estudar devagar e ir aumentando a velocidade é o que vai fazer a diferença no seu estudo musical. Isso foi o segundo pilar que eu percebi. Então eu preciso repetir devagarzinho, ir aumentando a velocidade para depois ficar bom. Tanto é que eu até uso o sistema de repetição.
como eu falo no método do Remi, como eu tenho lá no e-book, no desafio, sobre a importância da repetição. Então, quando o hino é muito difícil, eu repito por compasso. Aí eu repito 20 vezes, que é o que tem isso aqui, numa velocidade devagar, compasso por compasso, e aí depois eu vou juntando o hino e aumentando a velocidade no metrônomo para ficar encaixadinho. Então, esse foi o segundo pilar que eu aprendi, que era de suma importância de acordo com o que eu ia estudando e evoluindo. E por último, que eu quero compartilhar com vocês hoje, que foi a última lição que eu aprendi, mas que não foi menos importante e que também foi um divisor de águas na minha vida, foi a importância de descansar. Eu não me permitia descansar, eu achava que eu estava perdendo meu tempo quando eu descansava, então sempre que eu tinha oportunidade eu tinha que ser proativa, eu tinha que aproveitar, eu tinha que fazer o meu máximo, eu tinha que o tempo todo estar trabalhando, estudando, e isso foi me deixando doente. Isso foi me deixando sem vontade de viver, isso foi me deixando sem vontade de cuidar da minha família, foi me deixando totalmente doente. E eu percebi que eu precisava sim descansar, eu tinha sim o direito de descansar. E olha como é. Observem na Bíblia, no início, o que Deus fez. Olha o exemplo que Deus nos deixou. Fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Por que eu, a bonitona aqui, não posso descansar, gente? Então nós temos sim o dever e o direito de descansar. Então você tire sim um dia de descanso, um dia para relaxar, um dia para realmente esvaziar sua mente, aproveitar sua família, porque senão você não vai aguentar e você vai querer desistir. Então, descansar é importante. Bom, esses foram os pilares que eu percebi durante o meu estudo, que realmente foram os divisores de água na minha vida, e eu quero que você coloque eles em prática, porque se eu demorei 1000 horas para aprender isso, eu não quero que vocês demorem tudo isso. E se você é um aprendiz que tem dificuldade, é teimosa, assim como eu fui, você pode participar do desafio do Remi, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, e você pode se tornar um organista vitoriosa e virtuosa junto comigo. Eu te aguardo lá. Se esse vídeo te ajudou, se ele foi de alguma maneira importante para você, te ajudou a tirar a venda dos seus olhos, conta para mim aqui embaixo o que foi que você realmente entendeu e enxergou com esse vídeo. Manda ele para outro aprendiz que você sabe que também precisa e deixa o seu joinha aqui. Isso vai ser de grande ajuda para mim. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se aqui, porque assim você vai sempre receber a notificação dos vídeos quando eu colocar mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu me despeço aqui de vocês, espero que esse vídeo tenha sido de grande ajuda para vocês, assim como foi para mim. E até o próximo vídeo. Tchau!